Seja muito bem-vindo à Masterclass dos 7 erros fatais que o seu cérebro primitivo comete. Muito se fala sobre investimento, sobre a questão técnica, como analisar uma ação, um balanço de uma empresa, como é que funciona um CDB, uma LCI, uma LCA, mas o que pouca gente fala é que, na verdade, os maiores erros eles são cometidos pela sua própria mente. Vejo muita gente que entende muito sobre investimentos, que tem toda a bagagem técnica, que sabe como investir, mas que na hora H, quando precisa ser feito, na hora de comprar ou vender, deixa a sua emoção dominar a razão, e aí é onde o desastre costuma acontecer. Então eu já vi tanto investidores grandes quebrando, com muito conhecimento e com muita experiência, e isso é, na verdade, aquela questão É uma mentira. O cara acha que ele entende muito do mercado, que nada vai conseguir superá-lo, que ele sabe para onde o mercado vai, que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, e é nesse momento que o orgulho costuma derrubá-lo do cavalo. Então aqui, o que a gente vai falar hoje são os 7 principais erros. Então aqueles erros assim que acontecem muito basicamente, para você conseguir identificar e a forma como você consegue criar um método para você conseguir sair dele, perceber, olhar um pouco mais de fora e aí, a partir disso, não cometê-los, não fazer como grandes investidores, muito experientes, mas que deixam o orgulho, deixam a soberba acabar dominando a sua razão. Bom, vamos lá? Vamos começar agora. Primeiro, vamos falar um pouco do porquê que isso acontece. A gente tem que lembrar que a gente vem de um período evolutivo que volta até mais de 300 mil anos atrás, né? Dizem que o Homo sapiens tem por volta de 200, 300 mil anos, mas até antes dos Homo sapiens, se a gente for pegar a nossa linha evolutiva, né, a gente vai de milhões de anos atrás. E o que a gente tem que entender é, bom, na linha evolutiva, o que foi que conseguiu manter a gente vivo? Quais foram os mecanismos biológicos que proporcionaram com que a gente conseguisse manter a espécie viva, se procriar e tudo mais? Isso é totalmente diferente se você for olhar esse ano 300 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, 10 milhões de anos atrás, com como funciona hoje o mercado. Com como as coisas são no Wall Street, no mercado financeiro, onde você precisa de muito mais frieza e muito mais razão. Não foram a frieza nem a razão que nos deixaram vivos aqui milhões de anos atrás, 300 mil anos atrás. A gente agia muito por impulso. E a gente tinha um mecanismo que fazia a gente tomar decisões rápidas para que a gente pudesse fugir do perigo. Então, a gente naturalmente enxerga o perigo muito maior do que ele de fato é. Porque você conseguir enxergar o perigo a quilômetros de distância, lá atrás, você conseguiria provavelmente sobreviver. Hoje, o perigo significa, se o mercado está caindo, preciso vender tudo. E aí muitas vezes você acaba vendendo no fundo e comprando no topo, que a gente vai falar dos efeitos aqui, do porquê exatamente isso acontece. Mas aqui, o principal ponto que toda essa Masterclass ela está baseada é nessa questão de que o nosso hardware ele é muito antigo frente à realidade que a gente tem hoje, ou a realidade que a gente criou, né? Com o mercado financeiro, com a questão das finanças modernas. Então, como é que a gente consegue perceber isso daqui e não deixar cair em armadilhas emocionais que o nosso próprio cérebro, durante essa linha evolutiva, criou na gente mesmo? Primeiro ponto, que eu citei aqui logo no começo, a síndrome do profeta. A gente tem aquela ilusão do controle, principalmente quando você já entende sobre o mercado, quando você já domina a análise de balanço, você acha que você sabe para onde aquela ação vai, se ela está cara ou se ela está barata. E aí, você sabe que o mercado vai subir amanhã, você faz alavancagem excessiva, que quer dizer o quê? Você se expõe a muito mais do que o que você realmente tem de patrimônio. Você falta em diversificação, porque se eu sei qual que é o ativo que vai subir, para que eu vou diversificar o meu patrimônio? Correto? E aí, é aí que a coisa começa a pegar, porque você se baseia numa confiança muito extrema, você tem a ilusão do controle, de que tudo vai sair conforme aquilo lá que você planejou, e aí você acaba não se precavendo, não diversificando, alavancando muito, tendo muita certeza no futuro, e o universo, ele adora acabar com as certezas que a gente projeta para o futuro. A realidade é que ninguém faz a menor ideia do que vai acontecer amanhã, quiçá daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10.
A inteligência artificial vai realmente ser uma tecnologia super disruptiva e mudar a vida de todos nós? Talvez, mas quanto tempo isso daí vai demorar? Será que vai demorar 2, vai demorar 20 anos? Será que a Bitcoin realmente vai ser uma moeda que vai ter fins transacionais e vai substituir as moedas normais, dólar, real e tudo mais? Talvez, mas quanto tempo isso vai demorar? Por enquanto, ela está sendo ali apenas uma questão mais especulativa. Começam a acontecer transações, mas essa alta toda que teve foi especulativa. Então, muita coisa que acontece na nossa realidade são projeções de narrativas que a gente faz. Você tem que tomar cuidado com essa questão da ilusão de controle, principalmente quando você começa a ler, a entender muito sobre determinado assunto, tá? Então, o mercado, ele no fundo, ele é um sistema caótico. A gente não consegue prever. Tentar prever é arrogância moderna. Qual que é o principal antídoto que a gente consegue ter contra isso? A humildade. A humildade nos protege de muita coisa. Porque a partir do momento que você é humilde, que você sabe que você não sabe tudo, você começa a questionar as suas próprias decisões e a sempre, de tempos em tempos, de dias em dias, reavaliar se aquilo que você está fazendo é correto ou não e, principalmente, qual que é o risco que você está correndo quando você está fazendo uma determinada aplicação, um determinado investimento. Isso daqui não vale só para mercado financeiro não, tá, gente? Isso daqui vale para tudo, vale para a vida. Então você ter essa humildade intelectual, ela é muito importante. Porque o investidor sábio, ele não prevê o futuro, ele gerencia a exposição. Você precisa entender que o mundo ele é realmente caótico e é por isso que você diversifica. Você não controla o caos, mas você pode controlar o seu risco. O terceiro, que é o instinto manada. Esse talvez até mais conhecido. Porém, apesar dele ser conhecido, ele também é muito cometido. Todo mundo comete o efeito manada. Agora, exatamente, a gente está passando por uma alta até um pouco eufórica, mas ainda inicial, da Bolsa Brasileira, do Ibovespa. Tem já umas 2 semanas, ele subiu muito em 2025, subiu bastante agora no começo do ano de 2026, só que a manada estava fora. Era um ativo que ninguém olhava, ninguém se preocupava, porque o ambiente político, isso, porque é muito risco aquilo, porque o STF, aquilo lá, todo mundo fora. É a questão manada. Todo mundo entende muito o efeito manada como a bolsa está no topo, vamos todo mundo sair correndo e aí você tem uma crise. Mas ele também acontece quando você fica fora, quando está todo mundo apenas comprado em CDB, quando está todo mundo fugindo de risco. São nesses momentos que as altas mais repentinas acontecem. Por quê? A manada está fora. Os movimentos mais explosivos são contra a manada. Então, aqui a gente está falando de comprar um ativo só porque todo mundo está falando disso. Que ativo que está todo mundo querendo comprar agora e já há bastante tempo? Bitcoin? Ações norte-americanas? O próprio ouro, muita gente está falando, ouro, prata, metais preciosos, está subindo, está chamando a atenção, você tem bastante de efeito manada aqui. Por isso, às vezes, alguns ativos sobem muito mais do que se pode projetar. As próprias projeções que se falavam do ouro, $5.000, $4.800, já passou. O ano mal começou e as projeções já estão furadas. Efeito manada. Muita gente entrando porque vê o ativo subindo, ninguém quer ficar de fora. Esse é o que a gente chama de FOMO, que é o Fear of Missing Out. Ninguém quer ficar de fora quando vê um ativo subindo. A pessoa ali, meio que tirando a razão, ela prefere correr o risco de perder o dinheiro do que ver as outras pessoas ganhar e não tá participando daquele ganho. Não tá naquele almoço de domingo falando com a família, com aquele tio que comprou Bitcoin ou que comprou ouro e você não comprou. Então as pessoas socialmente têm esse problema. Não conseguem se posicionar de modo a ver outras pessoas ganhando dinheiro e não ir junto, ou então ver todo mundo em pânico, ou ver todo mundo questionando muito, criticando muito uma determinada posição e também não achar que aquilo é o correto. Quer seguir o consenso. Tome muito cuidado com o consenso. Na grande maioria das vezes, quando você tem um consenso sobre tudo, o consenso está errado. Né? Como Nelson Rodrigues dizia, a maioria é burra. Então, aprenda a ser solitário. Se a manada corre, você pode simplesmente observar, faça as suas análises. Então, você prefere ter razão com a maioria ou a ter lucro sozinho? Próximo erro, terceiro, a cegueira histórica. Aqui, a gente pode falar do viés da recência, ou seja, que é aquela coisa de que o que já aconteceu no passado, mas agora é diferente. Crises e bolhas já acontecem há muito tempo. Desde quando mais ou menos surgiram as finanças modernas, vamos voltar lá para 1600, tá? Então os grandes bancos, eles
grandes bancos. O modelo atual de banco alavancado, a gente pode falar que começou lá em Florença, por volta de 1600, por ali, né, que os bancos começaram a se alavancar, que é poder emprestar muito mais dinheiro do que o que eles tinham em patrimônio. E isso foi o que começou a iniciar o surgimento de bolhas. Depois você teve também o surgimento das bolsas de valores, ativos que poderiam ser negociados somente em papéis, e aqui surgiu a primeira bolha conhecida, tá? Que é a bolha das tulipas, que foi lá na Holanda, que foi onde também surgiu a primeira bolsa de mercadorias do mercado moderno, e as tulipas, né, que é aquela florzinha, todo mundo achava que aquela flor só ia subir, só ia subir, só ia subir, só ia subir cada vez mais, até que em um determinado momento ninguém sabia explicar direito por que aquele treco estava subindo, qual que era a razão, qual que era o fundamento por trás, começaram a vender. Na época lá as pessoas vendiam as suas casas para comprar tulipas, ou comprar papéis de tulipas, que são os derivativos, que é como o mercado financeiro opera hoje, né? Você opera através de um papel, de um contrato que diz que você tem uma ação. Aqui era a mesma coisa, você comprava um papelzinho que dizia que você tem direito a uma florzinha ou a determinada quantia de florzinha lá de tulipas. E aí, quando as primeiras pessoas começam a perceber que aquilo é irracional e começam a vender, você tem o estouro da bolha. Depois, ao longo da história, a gente já viu inúmeras outras bolhas também acontecendo. Então, até mesmo na trajetória da Europa, a gente teve, quando veio o surgimento do primeiro Banco Central, então com muita expansão monetária, a gente teve grandes bolhas que foram surgindo e aí a coisa estourou. A gente teve a bolha que foi o crash de 1929 nos Estados Unidos, né, que foi no entre guerras ali, e você teve uma grande crise que veio depois. Então, geralmente, sempre quando você tem um estouro de bolha, você tem também uma crise que vem na sequência disso, tá? Aqui não estou sugerindo exatamente que a gente está passando por uma bolha, mas você tem muita gente que fala que não, agora, pô, as ações de tecnologia, elas realmente operam a múltiplo diferente, as criptomoedas, elas são super disruptivas, a inteligência artificial aquilo, a tecnologia aquilo outro. Não estou falando que é bolha, mas você vê sintomas de uma mesma realidade que a gente já viu no passado. Você está investindo nisso? Não estou falando que você tem que vender. Agora, tome cuidado. Caso essas ações de tecnologia, as criptomoedas que você tem, a alavancagem que você está fazendo no mercado, venham a quebrar totalmente o seu patrimônio, você está errado. Então isso, como eu falei lá no começo, você não pode você não pode deixar de ter a humildade. Então, olhe sempre o que acontece na história, porque o que acontece na história costuma se repetir, né? Você achar que a velha economia morreu, certo? Principalmente depois da pandemia, nossa, o petróleo ia acabar, foi negociado a zero. Logo depois do que aconteceu, petróleo sendo negociado a $120 o barril, a Petrobras teve lucros históricos depois da pandemia. Um pouco antes o pessoal tá falando que o petróleo não ia existir mais porque ninguém ia sair de casa. Então, tome cuidado porque a história se repete e a velha economia, bem ou mal, nunca morre. As pessoas sempre vão precisar de siderurgia, de infraestrutura, de petróleo. Então você tem uma economia de base ali e aquelas ações que são de base continuam existindo. Não quer dizer que as ações de tecnologia e que você vai ter mercados ali que vão ter um potencial de alta mais altos que isso. Mas você não pode ignorar os ciclos de mercado, tá? Que eles vão ali de coisas mais especulativas para depois de coisas mais reais, coisas da velha economia. Isso depende um pouco da variação que a gente vê de juros, tá? Então o principal antídoto aqui e pilar é estude a história. Não deixe de ler livros sobre economia, ou você pode ver séries, você pode ver filmes sobre o que aconteceu. Como eu já falei, a gente tem inúmeros casos de bolhas e sempre o pano de fundo ele é muito parecido. É de achar que dessa vez a coisa vai ser diferente. Quando todo mundo acha que vai ser diferente, não é. O quarto, a paralisia do e se, é aquela aversão à perda. Porque vamos lembrar que a gente falou aqui logo no começo de aquela questão da negatividade, ou seja, eu identificar um risco, eu identificar um leão que está vindo ao meu encontro à distância e identificar isso rapidamente é muito mais importante do que eu conseguir localizar alguma coisa positiva. Porque um é eu poder morrer, a outra é eu poder me satisfazer momentaneamente. Então, por isso, a negatividade, ela bate muito mais forte no nosso emocional. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Geralmente, a gente vende lucros cedo demais. O pouquinho, quando já está subindo, você já quer realizar. Então, isso daqui é complicado. Outra coisa, você segurar prejuízos. Porque você fica, na verdade, preso àquela ação que você comprou, porque você quer adiar a dor.
Eu ainda não realizei. Eu comprei, a ação caiu, mas não. Eu ainda tá tranquilo, porque para mim, comprei aquele imóvel lá, paguei 10 milhões. Meu vizinho vendeu por 100, mas ele é burro. Eu só vou vender o meu aqui depois por 12. Na verdade, o mercado dá o preço para os ativos. Então, tomem cuidado com isso daqui. Será que você está realmente tomando uma decisão racional? Ou você só está preso eternamente aqui para adiar a sua dor? Para adiar aquela sua confissão de que, de fato, você tomou uma decisão errada. Vejo muitos investidores experientes presos, infelizmente, nessa grande armadilha, tá? Então, acho que o principal antídoto aqui que a gente pode falar é o risco ele é o pedágio. Você opera para ganhar dinheiro ou para não sentir dor? Né? Assuma o seu erro, assim que você tomou. Se for para não sentir dor, coloque simplesmente na poupança. Você vai ver seu dinheiro rendendo ali sempre pouquinho em pouquinho, mas você sabe, todo mundo já sabe hoje em dia que essa não é a melhor opção. Ok, pode colocar também no CDB, ao CDI, mas existem formas hoje muito mais otimizadas, muito mais eficientes de você conseguir realizar bons investimentos. É só você estudar um pouquinho sobre o que você precisa fazer e principalmente ter atenção para que a sua mente ancestral não domine a situação e não coloque o seu patrimônio em risco, tá? Então encare a perda pequena como um custo operacional do negócio que ele vai acontecer, e isso acontece até mesmo com investidores experientes. Aqui um pouco até do que eu já falei no começo, né? Essa questão do casamento tóxico, que é de você, só vendo o preço que eu paguei. Então você cria aquela ancoragem no preço. Então, se eu paguei determinado preço lá nos 10 reais e o ativo cai, não vou vender. Então, você acaba mantendo um ativo morto por ego. Então, a questão é que o mercado, na verdade, ele não deve nada a você. E não importa a análise que você tenha feito, você pode ter errado, tá? Então, o preço que você pagou importa apenas para você, no seu ego. Ninguém sabe, o mercado não sabe, e ninguém fica fazendo conta do quanto que você pagou. O que fazem conta é do quanto que vale. Isso, no final, é o que realmente importa. Dinheiro preso é custo de oportunidade. Pensa em quantas coisas estão acontecendo, quanto de dinheiro você está deixando de alocar nas coisas que realmente são oportunidades, porque você comprou aquela ação lá atrás da Magazine Luiza e aí ela caiu e aí agora você não quero sair porque senão vou ter uma perda. Na verdade, no momento lá atrás você já deveria ter diversificado melhor, porque aí se você tivesse uma perda, você ia estar um pouco mais diversificado, você não ia sentir tanto. Mas tome muito cuidado de ficar com esse casamento tóxico, né? O custo, ele é irrecuperável. Esse aqui cada vez mais comum nos dias atuais, né? Que é o vício em ruído. E o overtrading, que é uma coisa é o vício em ruído, que é você sempre olhar a notícia. Você acorda, vem no celular, abre o Instagram, abre a CNN, abre qualquer coisa ali para ver o que está acontecendo. Quais foram as últimas notícias? O Bolsonaro foi preso ou não? O que o Lula falou? Qual que foi a rejeição? Qual que é a próxima bomba aí que estourou na bolsa? Nossa, será que o ouro está subindo? Então a gente está cada vez mais viciado nessa dopamina barata e nessa questão de você ter que ficar acompanhando o mercado real time, até mesmo quando você deita na cama, tá? Isso é péssimo, isso não vai te ajudar a ter bons retornos, isso não vai te ajudar nem a ter a saúde mental no geral. Porque a gente não está falando aqui só de mercado financeiro, mas se você não consegue se desligar e se você fica muito atento às notícias, e vamos lembrar aqui, as notícias são essencialmente negativas, na sua maioria. Por quê? Por causa daquele mesmo sintoma que eu falei aqui no começo. Se o nosso cérebro, durante a sua linha evolutiva, foi treinado para você perceber muito mais facilmente coisas negativas e para que as coisas negativas causassem muito mais impacto, quer dizer que isso prende mais a sua atenção, certo? Se os jornais, as mídias sociais, as redes de informação, o que elas querem é a sua audiência, o que elas vão entregar para você? Coisas negativas. Porque é isso que prende a sua atenção. É isso que faz você propagar ainda mais essa informação. Você compartilha, você questiona, você fala, nossa, será que isso é verdade? Nossa, será que é fake news? Nossa, você viu isso? E todo mundo só está falando daquilo. Então, geralmente, até, a realidade ela é muito menos tóxica do que o que está passando no seu celular. Então é por isso que você tem que tomar atenção. Porque quem ficou olhando o noticiário, vendo como é que estava a política, vendo que, nossa, os juros aqui brasileiro, nossa, esse país vai virar Venezuela, estava de fora da bolsa, porque, meu Deus do céu, com tanta coisa horrível, quem que vai ser louco de comprar ações brasileiras? Tá bom, subiu aí mais de 50%, 60%. Talvez aquela pessoa que conseguiu olhar um pouquinho mais de fora conseguiu surfar um pouco melhor. Mas isso aqui no dia a dia é muito mais nocivo do que parece.
Não opere em notícias. Não opere em notícias. Pô, saiu uma notícia aqui de que, nossa, agora o ouro, nossa, vai vir uma crise internacional, tem que vender tudo. Geralmente quem faz isso é quem mais perde dinheiro. Se opera muito, gasta dinheiro com corretagem, você está sempre meio tonto, porque são muitas informações para você conseguir digerir. Então, tenha uma estratégia, tenha um horizonte onde você quer perseguir, monte a sua carteira baseada no seu perfil, no seu horizonte, no seu fluxo de caixa e siga, independente da notícia que ocorrer. Aí você pode criar métodos de, pô, olha a minha carteira de 3 em 3 meses, independente do que aconteça. Independente, se eu tô uma bomba, explodiu, começou guerra, sempre o mercado cai pra caramba, depois volta, recupera tudo. Ah, nossa, agora o Brasil... Tá bom, cai um pouquinho, depois vai, recupera tudo. Se você fica operando sempre, você vai vender o topo, vai vender na baixa, depois o mercado começa a subir e fala, agora tudo melhorou, vou comprar de novo. Comprou no topo. Vejo muita gente fazendo isso, e isso é uma das coisas que mais atrapalha a formação de patrimônio ao longo do tempo, tá? Também ficar olhando o home broker, ficar olhando o preço dos ativos de 5 em 5 minutos, você vê aquela ação que está subindo e fala, nossa, quando eu olhei ela estava uns centavos mais barata, será que agora eu devo comprar? Nossa, o ouro, nossa, caramba, o que eu devo fazer? Né? Então, informação em excesso não é vantagem, vai sempre ser ruído para você, tá? Quanto mais você olha o gráfico, mais padrões fantasmas o seu cérebro vai inventar. Existe análise técnica, e existe análise técnica com consciência, sim, tem muitos traders que eu conheço que sabem usar análise técnica muito bem. Mas a grande verdade é, na análise técnica você consegue desenhar quase que um pouco de tudo ali. Então se você não for muito bom e não tiver uma estratégia muito bem definida, você consegue desenhar uma análise para comprar, outra análise para vender, depende de como é que está seu cérebro naquele momento. E se você quiser uma confirmação de viés, que também é uma questão psicológica que acontece muito, a gente compra um ativo, a gente procura informações para confirmar isso. A gente não quer ver se a gente está errado ou não. Poxa, eu comprei o ouro, pô, eu quero só ler coisas que falem que o ouro vai subir. Se tem alguém lá falando que o ouro vai cair, esse cara não sabe nada. Nossa, o que eu já li de coisa aqui de cara que é muito melhor que esse aqui, dizendo que o ouro agora só vai subir. Na verdade, você está procurando confirmação. Você não está procurando questionar, você não está procurando realmente validar de forma racional se a estratégia que você definiu é de fato a mais acertada. Tome muito cuidado com essa armadilha dos vieses de confirmação. É por isso que quando você tem um lado esquerdo ou direita, só aparece isso também no seu celular. Porque geralmente você quer confirmar que você está certo, que realmente o Bolsonaro é o cara certo, que o Lula é o cara errado. E aí então só vai aparecer isso para você, não vai aparecer nada do Lula. Já percebeu isso? Enfim, antídoto. Dá uma pausa. A regra das 24 horas, sempre quando você tiver uma grande decisão para tomar, tente não ler notícias durante um bom tempo, tente mais digerir sobre o que você quer, você com você mesmo, o que isso, no fundo, vai dizer, né? Porque aí você se deslocar um pouco desse mundo que está causando muito ruído no seu cérebro e às vezes deixa você um pouco tonto, e aí realmente respirar e entender se de fato aquilo faz sentido para você não ir na emoção, tá? Porque a emoção é geralmente o que faz a gente cometer os maiores erros. Aqui essa questão da miopia temporal, tá? Apesar desse nome mais bonito assim que eu coloquei, mas isso quer dizer porque muitas pessoas entram no mercado e falam assim, não, vou começar aqui com R$1.000 e vou viver de renda. Com R$1.000 eu faço 10 mil por mês, muito comum. Ou a pessoa acha que ela vai ter um retorno ali de pelo menos uns 5, 6% ao mês. É por isso que as pessoas entram em pirâmide. Porque no mercado financeiro, você conseguir ter um retorno mais alto do que a taxa de juros, só agregando risco. Se for um retorno muito mais alto do que a taxa de juros, por exemplo, hoje é 15. Então hoje, um retorno de até 1 e pouquinho por cento ao mês, você consegue com relativo pouco risco. Se alguém te oferecer um investimento rendendo 3% ao mês, isso é agiota, isso é pirâmide, alguma coisa errada tem, né? Ou é um investimento de muito risco, e as pessoas estão deixando muito claro que envolve um risco absurdo. Tudo bem, porque tem investimento que dá isso, né? Mas não tem como falar que esse investimento é seguro. Mas acho que tem uma outra coisa a mais aqui que muito sobre esse erro a gente pode dizer, que é a necessidade do ser humano em ficar rico rápido. O cara quer retorno para amanhã. Ele não quer ter uma vida de disciplina, de aprendizado, pouco a pouco, para ele ir formando patrimônio, ele entendendo como é que o mercado funciona, e aí a partir disso, com bastante substância, consistência, depois de poupar por longos períodos, ele formar o patrimônio. O cara quer ficar rico amanhã. Ele quer mostrar para os outros que agora ele sabe como ganhar dinheiro. Então esse é uma das maiores armadilhas que eu vejo as pessoas caindo. Então,
Principalmente aqui pessoas mais inexperientes, que não entendem muito sobre o mercado. Então essa armadilha ela é fatal para quem está começando a operar. O cara começa a fazer day trade, ele coloca lá R$ 5.000 na conta da corretora e ele acha que ele vai largar o emprego e vai viver disso. Ele vai dobrar o patrimônio, vai fazer R$ 5.000 por mês, não precisa mais trabalhar. Talvez ele consiga isso 1, 2, 3 meses com muita sorte. Uma hora ele vai quebrar a cara. E aí principalmente que você tem um outro ponto. O cara vai ganhando confiança, principalmente se acertar no começo. Quando ele ganha confiança, o que acontece? Ele vai ter o excesso de confiança, a soberba, falta a humildade, que eu falei no começo da aula. Quando falta a humildade, você quebra a cara. Então, tomem muito cuidado com isso e entendam que a riqueza, ela não é feita de grandes tacadas, tá? Ela é feita com paciência, juros compostos, né? Foi Einstein que disse que a oitava maravilha do mundo são os juros compostos? Porque de tempos em tempos ele vai causando aquela curva exponencial. Então o retorno ele não é linear, não é sempre a mesma coisa todo dia. Quanto mais você acumula patrimônio, mais rápido ele cresce. Só que você tem que ter paciência, você tem que entender que a mecânica, na verdade, é essa, né? Então qual que é o antídoto aqui? É você pensar em décadas. Pense em construir um legado, pense em construir algo sólido, que tem substância, com conhecimento, com prática, com estratégia. Qual que é o grande antivírus, que é o método 5P que eu criei? Muitas das coisas aqui não fui eu exatamente que criei, eu simplesmente compilei as coisas que eu vejo acontecer com muitos investidores ao longo da minha carreira de 20 anos acompanhando pessoas aplicando no mercado financeiro e as ajudando a não cometer esses erros, e ali você consegue reconhecer padrões que acontecem, que é onde entra o método 5P. Então, primeiro, o primitivo, reconhecer o instinto. Porque se você sabe de onde você veio e como que foi a sua composição evolutiva, você sabe aonde estão as suas fragilidades, aonde você vai acabar caindo em armadilhas, como eu citei. Segundo, são os padrões históricos. Conheça a história, estude, veja filmes, seja interessado, porque a história se repete. A bolha que está se formando hoje, ela vai ter uma similaridade muito parecida com a bolha de ontem. E também os vales de mercado, que são aqueles momentos de compra, também acontecem de tempos em tempos, né? O mundo não vai acabar. E se acabar, acabou. Enquanto isso, o que mais provável que vai acontecer são ciclos contínuos, que a gente vai passando por isso. Identificar os padrões e estudar são muito importantes, tá? Pausar, principalmente nos dias de hoje. Procurem sempre dar uma pausa, refletir, respirar. Se possível, for fazer uma grande decisão, esquece o celular pelo dia inteiro. Não olhe TV, não olhe nada. Leia um livro, talvez se você quiser alguma coisa. Pense mais com a sua cabeça, vai correr, vai praticar um esporte, né? Deixa a sua cabeça descansar e tira um ruído, dá aquele detox mental que você precisa para tomar decisões com consciência, tá? Proteger. O proteger aqui é proteger contra a própria soberba. Então você manter a humildade intelectual. Assim que a gente blinda a nossa carteira. É diversificando, é não alavancando, é sabendo que a gente não sabe tudo. Essa é a principal sabedoria que a gente tem. E, por último, é propagar. Então, se você tem filhos, propague isso para os seus filhos, os ensine a investir sobre a vida, sobre as armadilhas mentais que eles podem cair. Se você não tem filhos, faça isso com seus amigos, com a sua esposa, com o seu marido, né? Com quem tiver ao seu redor, tá? Isso é muito importante. E aí não se trata aqui de ficar ditando regra, né? Porque eu sei tudo, então eu vou ensinar. Não, seja humilde também no sentido de ter trocas. Mas o propagar, ele é importante para você ter uma visão de longo prazo. E quando você propaga, você aprende. Quando você pega e fala as coisas, o método que você criou, a estratégia que você está fazendo, coloca para fora, compartilha com um amigo, mas com a humildade de dizer, olha, não sei se isso daqui está 100% certo, mas estou seguindo aqui um método, uma estratégia que eu acho que vai me ajudar. Tenham essa humildade também, mas propagar e falar sobre é bastante importante, tá? Então, no final, aqui, a escolha é sua. Porque você sabe que o biológico, ele vai te atrapalhar, tá na gente, a nossa vida é biológica, a nossa fisiologia, né? A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer necessidades, e tudo isso dependendo do momento. Quem não teve a experiência já de ir no supermercado quando tá com fome? As suas compras vão ser muito diferentes de quando você vai no supermercado quando você tá saciado. Então olhem só que exemplo até besta que pode fazer você ter escolhas
diferentes. Investimento é a mesma coisa. Investimento não deixa de ser uma compra. A gente compra e investe muito mais por emoção do que pela razão. Procure ser cada vez mais racional, tá? Então, bom, esses foram os 7 erros, né? Seja honesto, você comete pelo menos uns 3 deles, eu acho que até mais, tá? Regularmente. E olha só, a gente não vai deixar de cometer totalmente, tá? O máximo que a gente pode fazer aqui é conseguir mitigar um pouco esses erros que acontecem, porque quanto mais você consegue mitigar os erros, mais você consegue ter acertos no longo prazo, tá? E deixe de doar dinheiro para o mercado, né? Comece a ser aquela pessoa que se beneficia do caos, né? O que minimamente consegue suportar a volatilidade para daí, a partir disso, conseguir prosperar e juntar patrimônio, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo dessa Masterclass e você quer se aprofundar, eu tenho uma oportunidade aqui para você, tá? Então, o Guia contra a Estupidez é um livro que eu escrevi recentemente, que ele fala muito sobre essa questão do primitivo, sobre os padrões históricos, fala sobre história de bolhas, do mercado financeiro, sobre várias outras questões que permeiam o nosso dia a dia, e não só do mercado financeiro, mas da nossa vida como um todo, tanto da filosofia e da sociologia, que impacta muito mais o nosso dia a dia do que a gente percebe. Então, você vai ganhar o livro físico, que é um grande manual. Tem um framework 5P, com o método 5P, que eu expliquei aqui brevemente, muito mais detalhado sobre como que você pode colocar isso em prática. Você tem também os estudos de caso históricos de clientes verdadeiros que eu atendi ao longo da minha carreira de mais de 20 anos de mercado financeiro. Então, as principais armadilhas e como é que elas acontecem na prática e que fim que isso deu. Então, tem pessoas ali que realmente quebraram, mas tiveram pessoas que aprenderam com os erros e conseguiram depois sair daquilo lá. É importante você ver exemplos reais. Nesse estudo de casos aqui eu tenho vários para poder mostrar para vocês, e também uma mentoria exclusiva com acesso limitado, tá? Então isso daqui não é para todo mundo, são só os primeiros que adquirirem, tá? Então essa mentoria exclusiva é realmente uma conversa comigo durante 1 hora para que eu possa explicar um pouco melhor sobre como é que funciona esse processo, os métodos que eu criei, os estudos de caso, e a gente poder trocar boas ideias aqui sobre como é que eu posso te ajudar no seu dia a dia. Quanto que isso custa? Se a gente fosse colocar tudo isso no papel, todos esses materiais, a Masterclass, mais a questão principalmente da mentoria, o custo ele beiraria ali a casa dos 12 mil reais, tá? O que eu tô fazendo agora, né, pegando tudo isso e apresentando uma solução para apenas R$ 147 reais de você conseguir adquirir. Isso daqui por preço e tempo limitado. Tá bom, pessoal? Então, acho que tem bastante coisa aqui, muito interessante para você seguir se aprofundar. É um tipo de conteúdo bastante diferente do que a gente vê, então é de fato você conseguir se preparar mentalmente para você entender o seu psicológico, para você não cair nas armadilhas e daí você conseguir prosperar na sua vida, nas suas finanças, no mercado financeiro e conseguir formar cada vez mais patrimônio. Então, esse é o QR Code, você pode garantir o seu exemplar agora, você pode clicar no link da bio, escanear esse QR Code, adquirir, e aí eu te vejo do lado racional.